Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês nessa reunião. É uma reunião para que nós possamos apresentar a comissão estadual e também possamos saber de vocês quais são as necessidades e o que nós também podemos construir juntos, tá? E que podemos agregar com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. E a gente, depois cada um de vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem também e tragam quais são as suas dúvidas, as suas necessidades, tá bom? Então a comissão, estou, né, que é um cargo, não é vitalício isso, então eu estou nesse cargo agora. Né? O Leonardo está como vice e a secretária Daniela Ramos, e provavelmente daqui a pouco ela vai entrar. Eu quero apresentar, para quem, né, não viu ainda, mas esta é a minha família. Tá? Sou filha de Antônio Augusto Junqueira, com Sebastiana Maria dos Santos Junqueira. Eu já fico emocionada, né? Eu tenho a minha origem da parte da minha mãe, índios e holandeses, por isso os olhos azuis, né? E do meu pai eu tenho portugueses, então vocês veem aí que pareço mais com meu pai. E me formei na Universidade de Brás Cubas em 93, né? E tenho muito orgulho de tudo isso, de toda essa jornada de lá para cá. E aqui a minha família, né, completa, aqui meu esposo, meus 2 filhos, para quem não sabe, eu tenho um menino de 18 e um de 14, né, uma irmã, minha cunhada, né, e tem um irmão também, não está nessa foto aqui. Durante toda essa jornada, desde 2009, né, 2009 foi o ano em que eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, e a partir daí eu comecei a estudar, e o meu grande sonho era trazer isso para a área do direito, para que nós pudéssemos trabalhar essa cultura de paz. E pelo que eu via dos profissionais, as coisas, muitas vezes a gente vem por um caminho porque a gente sente uma dor, né? E a minha dor era ver os profissionais discutindo, ou até mesmo o tempo que os processos demoravam, o quanto que as pessoas entravam naquela emoção da raiva, do ressentimento, e aquilo para mim não fazia sentido. Então, quando eu comecei nesse processo de autodesenvolvimento, o meu sonho era trazer isso para que os profissionais tivessem esse acesso. Então, de 6 anos para cá, mais ou menos, eu comecei na época trazendo coaching, e logo em seguida veio a constelação familiar e também nesse período a PNL. Para quem... isso são alguns dos meus trabalhos, né, as palestras, os workshops. Tem os projetos no tribunal, então tem o projeto Paz para Todos, do qual eu faço parte, né, junto com a doutora Cláudia, a Roberta, né, a Clara e a Cristina. A SBDCIS, que é a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, que eu fundei, onde eu dou as formações, dou os cursos também. E também da OAB São Paulo, já fiz muitas palestras, já fui tutora na Jovem Advocacia no coaching. Então, é um pouquinho daquilo do que eu já fiz por aí. E aqui eu vou deixar o Leonardo se apresentar. Você viu, né? Eu peguei ele de surpresa, eu falei, manda uma foto sua com seus pais. Fui pego de surpresa mesmo. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo. Me formei... não, vou seguir a linha da Fabiana. Sou filho da Roseli e do Evaldo. Minha mãe tem origem também de índios e meu pai de portugueses e espanhóis, por isso o Romero do nome. Me formei em 2008 aqui na Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Comecei antes da mediação, antes da constelação, eu comecei na mediação,
Então, eu fui buscar me formar, me capacitar em 2012 e desde então estou à frente desse trabalho aí, desenvolvendo o trabalho de conciliador no Sejusc, no GEC, no GCRIM. E aí fui convidado a participar da OAB aqui na subseção de São José dos Campos, à frente da comissão da mediação, conciliação e arbitragem, que eu já estou à frente como presidente há 3 gestões. E aí conheci a constelação familiar através da Fabiana, numa palestra que ela veio fazer aqui na subseção de São José dos Campos. E aí a gente brinca que começou o nosso casamento. 3 anos Por, atrás, né, Léo? é, porque eu me apaixonei pela constelação e aí eu fui atrás disso e nunca mais larguei. E aí agora eu e a Fabi somos parceiros aí também na SBDCs, na sociedade que ela fundou. Já estamos aí em algumas turmas aqui em São José, com algumas turmas em São Paulo. E aí estamos à frente desse movimento. Então, quando surgiu o convite a ela de ser presidente dessa comissão, eu achei que tinha tudo a ver e que isso agregaria muito para São Paulo como uma forma estadual, né? Porque eu acho que nós temos que ter à frente da comissão alguém que realmente tenha experiência e não só experiência de vida ou porque conhece um pouco da constelação. É uma pessoa que tem experiência de realmente como trabalhar. Então, ela já era também presidente da comissão de uma outra subseção também em São Paulo. Então, acho que vem agregar. E aí, só tenho a agradecer, porque o convite para ser vice também foi uma surpresa. E aí, ela veio também, acho que para eu não poder falar não, ela veio nessa de vamos equilibrar o sistema no masculino e feminino. E aí, eu, lógico que falei sim. E mesmo aqui de São José, vou estar presente aí com vocês e o que vocês precisarem eu me coloco à disposição. Então, eu acho que vai ser o pontapé da gente realmente iniciar esse movimento, trazendo aqueles que ainda não têm tanto conhecimento para que agreguem não só a vida profissional, como a vida pessoal, porque eu acho que todos vocês que estão aqui vai ter um pequeno relato de que algo mudou na vida. E aí depois passou para a profissão. Então a gente está junto aí nessa caminhada. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por me receberem. Aí, Léo, bem-vindo. A Dani, ela não está aqui agora, mas quando ela entrar, ela se apresenta. E aí eu gostaria que vocês... Eu vou primeiro falar aqui desse slide. Hoje nós somos 70 comissões de direito sistêmico, né, no Brasil, e no estado de São Paulo nós somos 25 comissões, né, considerando a comissão estadual. Então, na capital, vocês veem aí que nós temos a primeira foi Tatuapé, a segunda Lapa e assim por diante, e aqui nós temos o interior. Eu fiz uma tabela que eu mandei para vocês no grupo, já até complementei, porque a última comissão que saiu foi na verdade, colocaram Araraquara, mas Araraquara entrou um dia antes de Sertãozinho. Então, ela veio um dia antes. Então, eu já atualizei a tabela para que vocês tenham. Para vocês terem uma ideia, nem a Secretaria das Comissões da OAB Central tinha esse relatório. Eles têm lá 10 comissões apenas cadastradas, que foi a tabela que eles me passaram. E a partir disso, vendo que eles não tinham, eu resolvi montar, fazer, por isso que perguntei para vocês, para que a gente pudesse ter uma comunicação melhor, tá bom? Então é isso. A partir disso, vocês que estão presentes, eu quero que vocês se apresentem e também tragam para nós as suas dúvidas, aquilo que vocês gostariam de comentar. Quem começa? A Cristina. Eu posso começar. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí pelo convite, né, de fazer parte aí da comissão. Realmente é muito importante levar o movimento. Para mim, a união faz a força, né, sem sombra de dúvida. Somos muitos, né, em tudo em qualquer lugar, mas é muito importante que a gente se una efetivamente, que exista uma sessão aqui em São Paulo.
Então, eu fiquei muito feliz, né, como já te falei várias vezes, né, que você foi nomeada como presidente, pela sua neutralidade, pela sua experiência, pelos trabalhos que você já vem realizando há algum tempo. Então, eu digo, mais do que merecido, né, essa nomeação, e muito feliz, né, com esse movimento como um todo. Vou falar um pouquinho sobre mim, vou tentar ser um pouquinho breve, né? Tô fazendo jus ao sobrenome breve, que vem do meu marido. Sou Cristina Samara Siqueira, filha de Davi e Célia, são descendentes da Itália, né? Então tem um pezinho lá na Itália. Temos um pequeno chamado Lucas, sou casada com o André Luiz Dreve, né? O Dreve que veio da família dele. Me formei em 2004 como advogada aqui em São Paulo, na Universidade de São Francisco, e desde 2000 que eu comecei a atuar como estagiária, eu sempre atuei na área de negócios, né, de consultivo. Então, consultivos contratuais, área bancária, trabalhei muitos anos em instituição financeira, né, fazendo negócios, né, representando os clientes, e depois caminhei para empresa, e por último em escritório. E uma coisa que eu sempre, de uns 4, 5 anos que eu venho me questionando, é a questão de qual é o meu papel, né, como advogada, como ser humano. Sempre, como você falou da questão da dor, né, que todo mundo, de uma certa maneira, se encontra em questão de uma dor. E uma dor que eu sempre carreguei foi essa questão: por que as pessoas ficam tão felizes quando existe um processo, né? Eu estou representando o cliente, eu vou ferrar o outro lado, eu gosto do litígio, fomentar o litígio, e eu nunca compreendi. Por que assim, né? Se, na verdade, o nosso papel como advogado seria, basicamente, trazer, né, a interpretação da lei, auxiliar o cliente em relação a isso, e no final do dia o cliente escolher, né, qual o melhor caminho. Como advogada consultiva, uma advogada representando negócios, eu sempre passei para meus clientes as alternativas, né, de riscos e tudo mais. Mas cabe a eles decidirem como prosseguir. E eu sempre me senti um peixinho fora d'água, né, quando eu me via sempre os meus muitos amigos, né, que trabalham no escritório, trabalham e também em empresas, essa coisa, né, de brigar, de ir para frente. E eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. E aí, desde quando eu fiquei grávida do pequeno, que hoje tem 3 anos, eu comecei num processo de autoconhecimento, né, buscando outras formas de conhecer a mim mesma, conhecer a minha história e tudo mais. E aí eu falei, olha, compreendi, tá tudo certo, né? Conheci o direito sistêmico nessa caminhada, numa palestra em Ribeirão. E aí eu falei, opa, agora entendo qual é o meu papel, qual é o meu legado, o que eu posso fazer. Não tem nada de errado com a maneira que eu penso, com a maneira que eu sinto. A questão é a forma, né? Validar isso, né? Reconhecer que tá tudo certo e como é que eu posso continuar atuando do meu lugar, né? Do meu jeito, né? Estando advogada, auxiliando a pessoa, né? Auxiliando a cliente minha até a mim dessa forma, né? Com leveza e tudo mais. E aí, quando eu estive lá em Ribeirão Preto, e conheci várias pessoas, né, que estão nesse movimento, eu falei, nossa, encontrei a minha tribo, né? Foi muito engraçado o sentimento de ser acolhida, né, de perceber que, nossa, tem muitos como eu, como nós, né? E aí, enfim, aí depois dessa minha descoberta, eu senti uma necessidade absurda de contar para o mundo, né, o que eu tinha, o que era isso, porque também, enfim, tem vários amigos também que se questionam, alguns amigos que eu conheci na trajetória que se questionam em relação a isso da advocacia, algumas pessoas desistirem, inclusive, de atuar e tudo mais. E aí eu falei, nossa, preciso criar uma comissão, preciso levar isso, preciso contar, eu preciso estudar, enfim, como vai ser, de que maneira, como que eu vou levar, não sei. Eu só sei que foi uma coisa, um desejo muito grande de levar essa informação adiante, a partir do meu ser, e aí, obviamente, buscar informação, estudar, já que eu estou fazendo a pós na Inovare, né, na busca realmente de conhecimento, mas não é só a participação, né, a vivência, né, então cada vez mais participando, né, falando, participando, conversando com pessoas, que eu acredito que cada vez mais isso vai se fortalecendo e assim por diante. E aí, em agosto, foi criada a comissão, no ano passado, no Jabaquara, foi tudo bem tranquilo, a recepção do presidente na ocasião. E aí estamos fazendo algumas palestras, alguns movimentos. Temos um projeto que nós apresentamos recentemente no Fórum do Jabaquara, chamado Projeto de Integração Sistêmica,
que consiste em oficinas de direito sistêmico e oficinas de constelação familiar. Já foi feita a primeira oficina de direito sistêmico, participaram algumas juízas, que inclusive estão apadrinhando o projeto lá no fórum. Fizemos a primeira oficina de constelação. Nesse primeiro momento não veio ninguém do fórum, né? A gente percebeu que a gente precisa levar mais informação para as partes, porque é algo voluntário, né? Então tem um trabalho de campo para ser realizado. E é isso, estamos caminhando. Muito bom. Que bom, querido. Nossa. E estou a serviço. Todos nós. Estou muito feliz, viu? Com toda essa sua caminhada. Eu já te falei o quanto que você tem sido importante. Inclusive, eu já convidei a Cris para fazer uma roda de conversa na nossa comissão. Né? Então, em breve, nós teremos aí uma data em que ela vai fazer essa roda que ela faz lá no Jabaquara, ela vai fazer lá na Comissão Central. Obrigada, viu, Fabi? Eu que agradeço. Quem vai agora? Ju, quer falar? Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou advogada desde 2005. Ano passado, meus pais são Geraldo e Maria Luísa, são de descendente português, italiano, e índio também, com certeza. E no ano passado eu meio que entrei em crise assim, com a profissão, né? E deixei um ano sabático também. Trabalhei muito com direito trabalhista, para a Unilever, para algumas empresas. Depois direito bancário, para o Bradesco, mas eu não me achava muito. Assim. Tinha alguma coisa faltando, eu acho. Aí eu quis parar no ano passado para me encontrar mesmo, fazer uma trajetória de autoconhecimento, né? E foi muito legal que, eu já tinha feito constelação, mas assim, não tão fundo, né? Aí comecei um curso de formação de constelação, aqui em Bauru mesmo, né? Sou do interior também. E conheci a Rafaela, de São Carlos, que é uma linda, que me apresentou tudo isso. Me apresentou a Fabiana, assim, remotamente, né, pelo Instagram, que eu passei a seguir. E junto com a Ana Carolina, também nossa, né, que ela não está presente, ela foi dar um workshop agora, muito legal, na OAB. E a gente foi atrás disso, né, de criar a comissão também, foi criada agora, em fevereiro, se não me engano. E a gente está iniciando esse movimento, a Carol já é mais socializada assim, com a OAB, eu estou começando agora, quero aprender com vocês também. Eu não tenho muita experiência em OAB, nunca tinha participado de nenhuma comissão. É aquilo de que me apaixonou mesmo. Né? Todos vocês, todo esse movimento de expansão. Então, eu estou me namorando tudo isso. Assim. E agradeço essa recepção, agradeço ser vista, né? Espero poder contribuir com vocês, aprender, me fortalecer com tudo isso também, poder expandir. Eu brinco que tem um megafone, tem horas assim, sabe? Porque é gostoso ver esse movimento né, de expansão, essa mudança de cultura, né, de posição. Então é isso. Eu tentar ser breve, eu acho que eu estou aqui mais para aprender do que para falar. Sua comissão é da onde, Juliana? Não entendi. Bauru, mas eu sou a vice. Ah, tá. Legal. A presidente está fazendo workshop agora na OAB e eu estou representando. Legal. É um prazer, agradeço. Todos aprendendo, Ju. Tamo junto. Adorei você na presidência, adorei conhecer o Leonardo agora. Acho que a gente está bem representado, fiquei contente com. Obrigado. A Fabiana eu comecei a seguir, pela Rafaela, até que tinha me mostrado. E já tinha me apaixonado, já quis fazer o curso, ia fazer em São José dos Campos até. Mas esse ano ainda não deu, mas ano que vem quero estar com vocês também. Com certeza. Será bem-vinda. Obrigada. Quem vai agora? O Atílio? Temos mais uma dama aí? Tem mais uma dama, tem a Dani. Dani, você quer falar? Oi, abri meu áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite.
agradeço, então, a sessão da vez, Atílio. Meu nome é Daniele Précoma, eu sou curitibana, do Paraná. Estou sendo recebida com muito carinho em São Paulo. Eu sinto que estou no lugar certo, na hora certa. Fui surpreendida, assim como o Leonardo, fui surpreendida com o convite de presidir a Comissão de Direito Sistêmico de Pinheiros e, para minha surpresa, a minha gratidão, me disseram que isso estava no meu campo, que é de merecimento meu, então eu acolho com a finalidade de realmente servir, fazer um bom trabalho em prol do direito sistêmico. Fazendo um breve relato a meu respeito, seguindo a linha de como vocês se apresentaram, sou filha de Adalberto, ele é advogado, de quem eu herdo esse olhar, né, para o direito, para a justiça, para a função social, né, do que significa esse servir. Então, agradeço muito ao meu pai e a minha mãe, Lenita, educadora e profissional de serviço público, concursada na educação estadual lá no Paraná, de quem eu herdei meu gosto pelo estudo, pela educação, pelo aprender, pelo ensinar contínuo na vida. Eu me formei bacharel em 2003 pela PUC Paraná e desde esse momento eu já estava no Banco do Brasil e fiquei 10 anos no Banco do Brasil, na maioria deles, na grande maioria, eu fiquei 2 anos e meio em agência, foi dentro das áreas jurídicas do banco. E aprendi muito, é uma empresa sólida, de uma hierarquia maravilhosa, eu que me sentia uma criança, né? Aprendi muitas coisas, aprendi o mundo corporativo, além do jurídico, aprendi gerenciamento de equipes, eu fui gerente muitos anos, então foi um período maravilhoso para mim. Após isso, eu prestei concurso daí para a área jurídica e trabalhei aqui na Defensoria Pública da União de São Paulo, mas não achei que fosse muito a minha praia. E quis dar um reboot na minha vida. Eu já estava um pouco perplexa com a forma como os cidadãos estavam sendo tratados no universo judicial, né, jurídico brasileiro. Eu que estive um tanto de tempo trabalhando em prol de uma corporação, e aí fui trabalhar em prol da população mais carente, né, brasileira, e fiquei sempre muito me sentindo o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não quero ser mais uma peça no que eu vejo que não está funcionando. Então eu me coloquei num período sabático, digamos assim, um sabático trabalhando. Eu trabalhei nesse período que eu fiquei fora do concurso, eu fiquei trabalhando no escritório de um amigo, que é um escritório de direito empresarial. Ele trabalhava com recuperação de empresa, e chegou a mim a notícia da premiação do SAMI, né, pelo CNJ. E a partir de então a minha ficha caiu bem grandona e chegou para mim que eu encontrei algo que realmente eu poderia trabalhar no lado certo, sei lá se é certo ou errado, mas assim, onde eu me sentia útil dentro do direito, trabalhar no lado legal da força, como um Jedi. Mas isso chegou junto com a possibilidade de eu estudar, fazer a formação de mediação. Então eu agreguei, encontrei como caminho meu particular a mediação sistêmica, né? Então segui os passos do SAMI, fiz formações e iniciei o projeto do direito sistêmico lá no Paraná. A partir daí, abriu-se a Comissão
em São José dos Pinhais, e a comissão estadual lá no Paraná, depois Francisco Beltrão, e agora segue-se. Fico muito feliz e honrada de ter feito parte disso, de ser uma peça importante nesse movimento que aconteceu no Paraná. Em alguns momentos eu fui a ovelha negra desse processo, quando eu encontrei portas fechadas na OAB, eu me movimentei para fazer por mim mesma. Não me arrependo, aprendi muito com esse processo e sei que assim como nada é por acaso, muita coisa partiu disso. Eu honro quem veio antes de mim e sigo servindo agora aqui em São Paulo, que eu me mudei por conta de estar junto com o meu noivo, que é de São Paulo. E aqui em São Paulo, então, na OAB de Pinheiros, estou aqui para aprender com vocês, porque São Paulo tem um jeito de ser diferente do jeito de ser do Paraná. Então, eu estou aqui para aprender e sou a última, estou sendo a última a chegar. Já encontrei muitas mãos amigas e realmente, assim, ninguém faz nada sozinho. Eu sou um pedacinho só, uma pecinha só, e sirvo com muita felicidade e sinto realmente que está acontecendo esse movimento do direito sistêmico de São Paulo para o mundo. Eu que venho de outro estado posso garantir isso, que eu senti na pele. É de São Paulo para o mundo, então os olhos do mundo estão voltados para o que nós estamos fazendo aqui. Então, é um momento de construção que a gente, se unindo para essa comissão estadual, vai deixar um legado que não é só para quem está aqui e não é só para quem está agora. O que a gente entregar aqui com amor vai ficar como exemplo e como passos já dados para somar na força de um movimento que está crescendo no Brasil e no mundo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui agora com vocês. Gratidão. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda. Feliz que você está aqui com a gente. Tá sem som, Fabi. Tô sem som? Agora tá com som. Tá. Falei, seja bem-vinda, Dani. Obrigada, estou me sentindo bem-vinda, estou muito feliz por isso. Muito, muito obrigada. Bem-vinda e parabéns, né, pela coragem de enfrentar toda essa trajetória aí e pela coragem de escutar o seu chamado e correr atrás dele. Aí. Eu acho que tem um momento que a gente tem que ter muita coragem para ficar no conforto quando aquilo incomoda tanto. Eu acho que seguir o que flui para a felicidade, eu nem posso chamar de coragem, eu posso chamar de entrega. Com certeza. Coragem é quem tem coragem de ficar sendo infeliz naquilo que não satisfaz mais. Então, para mim é uma entrega, é um fluir e eu sou muito feliz assim. Parabéns. Quem vem agora é o Atílio. Não, o Atílio, vai, que eu acho. A Fátima já chegou aí também, mas Atílio, pode falar você agora. É isso aí. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui. E vamos começar também seguindo a linha da nossa presidente, né? A minha apresentação pessoal, né? Meu nome é Atílio, eu sou de Itapira, interior de São Paulo também. Sou filho da dona Nadalete Maria e do seu Antônio Carlos, né? Uma origem italiana por parte da mãe e por parte do pai, uma origem bem brasileira, né? Portugueses, índios e africanos. Uma mistura boa em casa. Eu me formei em final de 95 em Piracicaba, na Unimep. E desde o começo eu sempre percebi que havia muita coisa influenciando que eu não conseguia perceber. Não só nos processos, comecei a perceber isso nos processos, mas na minha própria vida. E eu comecei essa caminhada, né, em torno do autoconhecimento, buscando coisas de autoajuda e percebendo que
como a ciência fala que o universo é só energia, eu caminhei muito na área do magnetismo, me espiritualizando e buscando muito conhecimento. E acabei até abrindo uma frente na área terapêutica também. E foi aí que eu acabei unindo, né, que na área do direito eu trabalho muito com entidades assistenciais, com assessoria em escola, e eu acabei chegando na pedagogia sistêmica, né, nas minhas formações de neuropedagogia, de psicanálise, eu esbarrei com esse universo. E através da pedagogia sistêmica eu cheguei nas constelações e no direito sistêmico. E isso foi muito legal, né, porque eu sempre, de uma forma assim, não muito ostensiva, mas eu sempre encarei a minha forma de advogar como uma advocacia holística. E quando eu conheci esse universo das constelações, né, foi algo assim, como a Cristiane falou, né, aquela sensação de pertencimento, né, agora eu descobri um caminho para a gente seguir. Porque eu sempre acreditei no amor como uma lei para a gente seguir. É exatamente essa a base das constelações. E a nossa tarefa é muito grande, mano. Formar um alicerce para construir uma nova cultura jurídica, né? O berço da arrogância, a gente construir uma nova cultura baseada no amor, né? É um desafio e tanto, mas eu vejo né, nos corações de todos nós que estamos nesse caminho, que a gente tem loucura bastante para fazer isso. Né? Tem loucura bastante para se entregar nesse caminho, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir ser exemplo, se entregando e vivendo isso. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vejo vocês e é um prazer muito grande estar aqui. Que bom. O Atílio é presidente em Itapira, é isso? Sou presidente da comissão aqui em Itapira. Né? Legal. Ao contrário de muitos aí que foram convidados, né, Itapira, eu estou tendo que abrir as portas também. Eu que busquei a diretoria da OAB e me voluntariei para abrir essa caminhada. Parabéns, Atílio. Parabéns. Excelente. Também vejo você. Quem vem agora? Agora é a Fátima. Fátima, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Estamos sim. Tudo bem, Fabiana. É um prazer estar aqui participando com vocês. É um orgulho, eu me sinto muito orgulhosa em dizer que hoje eu sou sistêmica e pratico uma advocacia sistêmica e pratico na minha vida como um todo. Quando eu descobri a constelação, né, que foi que me trouxe para esse mundo, para esse olhar, foi um divisor de águas na minha vida. E eu descobri por questões pessoais. E aí eu vi que isso era importante na minha vida profissional também. E daí para frente eu fui me aprimorando, fui me envolvendo, e desde o ano passado eu estou envolvida na comissão de Direito Sistêmico da OAB. Atualmente eu estou como vice-presidente, junto com a Janice Grave, que é a presidente da nossa comissão aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu também vejo a todos vocês, e sei que sou vista. Bem-vinda. Bom, quem mais? Tem mais alguém presente? Acho que não, né? Bom, vocês comentaram a respeito, né, de como é essa caminhada, e realmente é uma caminhada em que, em alguns momentos, e aí eu falo de mim, assim, no começo, né, que a gente fala que quem começa antes também acaba sofrendo um pouquinho mais. E naquela época muitas pessoas diziam para mim que eu era louca, né, que enfrentei os preconceitos, inclusive da família, porque a família também dizia: como você vai fazer uma coisa que nem sabe se vai dar certo? Mas eu falava: eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que esse é o caminho. Como eu vou fazer? Eu acho que é um fluir. E aí quando a gente fala de coragem, a coragem também né, o prefixo todo vem de agir com o coração, né? Então, esse impulso, essa motivação. E o que eu sempre tive foi muito, muito amor por aquilo que eu faço. Então, eu acreditava. É lógico que cada um de nós, quando a gente começa nessa jornada,
nós começamos, a princípio, porque nós queremos salvar os nossos sistemas, né? Nós dizemos que queremos salvar o mundo. Essa que é a realidade. A gente começa nessa busca, não, eu quero fazer o melhor para que as pessoas... E depois a gente percebe que primeiro nós precisamos olhar para dentro de nós, nos conhecermos, para que depois a gente comece nessa ajuda ao próximo. Tá? Então, assim, é importante a gente olhar para dentro, né? E isso é eu falo que isso é constante. As pessoas às vezes perguntam, quando isso acaba? Eu falo, nunca. Então, o autoconhecimento não vai terminar nunca, né? Nós sempre temos coisas para curar, para olhar, porque todos os dias são dias únicos, né? Às vezes nós estamos... não dá para a gente... Somos seres humanos, e isso que é importante. Essa semana a Neuza postou no grupo um vídeo sobre humanidade, né? E quando nós nos tornamos humanos, quando nós entendemos que todos nós temos defeitos, ou seja, não defeitos, que somos imperfeitos. Tá? Não existe essa coisa de perfeição. Nós todos estamos aqui para aprender. E o aprendizado, ele é contínuo. Então, nessa caminhada, nós ainda vamos enfrentar às vezes algumas pessoas vão dizer que isso não está certo, mas é importante que cada um de nós se mantenha firme no propósito daquilo que está fazendo. Para que vocês estão fazendo o que estão fazendo? Qual que é a intenção? A gente também diz que existe uma intenção por trás da intenção. Né? Por que eu faço o que eu faço? É importante cada um de vocês pensarem nas comissões de vocês e o que vocês querem com isso, o que vocês querem alcançar com isso, seja em termos de realização pessoal ou em termos daquilo que vocês querem realizar em prol das outras pessoas. Então, assim, essa caminhada exige, né, essa coragem, esse deixar fluir e também muito amor. Né? E isso que o Atílio falou, o amor. Esse amor ao próximo, né, que não é aquele amor romântico. Às vezes, quando eu entrei a primeira palestra na OAB, que foi inclusive no Tatuapé, quando eu fiz a primeira palestra de constelação em São Paulo, em 2015, se eu não me engano, e o vice-presidente virou para mim e falou assim, você é muito corajosa de vir falar de amor aqui dentro da OAB. Porque as pessoas achavam que isso não tinha nada a ver. Muitas pessoas diziam para mim assim, a emoção não entra nos processos. Mas o que causa mais emoção, gente, do que um processo? O que causa mais emoção do que nós, enquanto profissionais, não estarmos a serviço realmente do nosso cliente, estarmos assim, numa postura de fomentar um conflito. O que causa mais dor do que isso? Então, esse nosso movimento não é de excluir, não é de dizer que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Simplesmente nós somos pessoas, seres humanos, que fazemos algo diferente. Mas isso não significa que é melhor do que ninguém. Esse eu acho que é o primeiro ponto que todos nós podemos olhar. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, agora nós estamos no direito sistêmico, então agora nós fazemos diferentes e os outros são ruins. Lembrando que dos princípios sistêmicos, né, quando a gente está falando de princípios e está falando de pensamento sistêmico, não existe esse bom ou ruim. A gente entende que cada um tem a sua forma de ser e tem uma razão para ser daquele jeito. Ela veio de um sistema e é esse sistema, esses outros sistemas que nós também precisamos respeitar, né? E dentro desse grupo das comissões, o que eu espero e o que eu desejo muito dentro dessa comissão é trabalhar com amor e respeito a cada um de vocês. É isso. Tudo bem? Pode aplaudir? O Atílio já tá.
Então, olha, eu trouxe aqui algumas questões, algumas pessoas que me perguntaram, e aí, assim, dentro disso, eu quero que vocês fiquem bem à vontade também para mandar para nós algumas perguntas que a gente pode trabalhar dentro das nossas reuniões. Se vocês acharem interessante, nós podemos fazer uma reunião das comissões uma vez por mês, online, assim, pelo Zoom. Nós também estamos vendo a possibilidade das nossas reuniões serem gravadas, tá? Então, a gente já está conversando com a Secretaria das Comissões para que as pessoas que estão também distantes possam ter acesso, tá bom? Então, Léo, você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Não? Então, nós temos aí algumas perguntas que são muito frequentes, né? Qual que é o papel do advogado em relação às partes dos conflitos? Então, a gente sabe que dentro da postura sistêmica, a gente vai trabalhar as ordens da ajuda, né? Os limites de constelar ou não constelar. Gente, isso é muito importante. Cada um de vocês, eu sei que vocês alguns já estão fazendo curso, estão em movimento, mas não é só um curso que forma. É muito importante buscar esse conhecimento. Para nós que estamos à frente das comissões, porque a constelação é uma coisa séria e que a gente precisa ter muita responsabilidade no que está fazendo. Porque ela pode ajudar, como pode ela também traumatizar. Eu estou falando assim, gente, pela experiência que eu tive de ver algumas pessoas falando e fazendo. Então, assim, qual que é o limite de constelar? Às vezes, a gente tem que olhar também que o cliente, às vezes, não está pronto. E aqueles casos que a gente observa, que são casos em que a gente deve enviar para um profissional, um psicólogo, é importante a gente mandar. E a constelação não substitui um trabalho, né, de terapia ou de psicologia, não substitui, né? Então, é importante. E nós, enquanto profissionais, existem os que estão como advogados e terapeutas, e existem aqueles que estão apenas como advogados sistêmicos, vamos dizer assim. Então, é importante saber qual que é o limite do advogado, né? Para o advogado atender. Ele vai constelar? O que é essa constelação? Né? Nem todos os casos. Então, assim, eu vejo que, às vezes, quando nós fazemos perguntas, é mais que suficiente para aquele cliente entender. Né? Quando você começa a perguntar para ele de onde que... quem da sua família passou por alguma situação, como era a sua relação com seus pais. Então, assim, perguntas. E por isso que hoje eu trabalho não só com essas abordagens, só com a constelação familiar. Direito sistêmico, para mim, não é só constelação, gente. Para mim, vocês podem ter outras opiniões e está tudo certo. Eu gosto de ter outras abordagens, então, por isso que eu falo muito do coaching, que eu falo da PNL. Foi através da PNL que eu aprendi a utilizar as âncoras, né? Entender como que as pessoas pensam, né? Como que formam as emoções, os pensamentos, as crenças. Isso também é muito importante entender, né? Porque às vezes o cliente está trazendo o quê? Uma crença, né? Então, isso é importante. Outra pergunta qual é o limite? Se confunde com direito sistêmico, com o judiciário. Então, a gente sabe que nem todas as pessoas, às vezes as pessoas estão fazendo formações e elas ficam, mas aonde que eu vou aplicar isso? Elas acreditam que é só dentro do judiciário, e não é. Né? A gente tem aí o direito sistêmico ou advocacia sistêmica. O termo, eu acho que não importa muito, mas a postura é o mais importante, né? Então, é importante que cada uma das nossas comissões leve para o advogado que, assim, existem projetos que vão ser feitos dentro do judiciário. Isso é uma coisa. A forma como você vai atuar dentro do seu escritório é outra forma. Se você for atuar como terapeuta também, quiser trabalhar com a constelação, é outra forma.
né? Então, a gente delimitar isso. Aí me fizeram essa pergunta, como os outros advogados vão aceitar o direito sistêmico? Aí eu falei, bom, não é bem uma questão de aceitar ou não. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, a nossa parte, e se as pessoas estão abertas, estão prontas para esse movimento, elas vêm. Então, gente, às vezes, vocês podem estar nas comissões de vocês e vão aparecer 10 pessoas. Eu já fiz palestra assim, né, para 10 pessoas, e para mim, eu falava, não importa a quantidade, importa que essas são as pessoas certas que estão aqui, e essas pessoas que vão levar essa semente para frente. Isso é o mais importante. Às vezes a gente fica preocupado com o número, e não é o número, não é a quantidade, mas a qualidade, né, daquilo que a gente vai fazer. Então, se aquelas pessoas, elas vêm para a comissão e elas estão firmes, e elas querem aprender, com certeza essas pessoas depois vão levar para outras pessoas, né? Então, não se preocupem muito com isso, se os outros vão aceitar ou não. E até a pessoa que me perguntou isso ainda falou assim, mas eu tenho até um pouco de, não sei, né, de medo a respeito disso. Então, medo de como eles vão nos ver. Aí eu falei, bom, isso também parte de uma crença nossa. Qual é a nossa crença a respeito daquilo que de como os outros olham para nós, de como os outros olham para mim, como eu vou ser visto, né? Isso também é uma coisa importante para olhar. Ô, Fabi, posso pegar um gancho aí rapidinho? Pode. Eu acho que o mais importante de tudo isso daí, pegando o gancho do que você realmente está falando, é nós sabermos que não existe uma diferenciação quando a gente fala em direito, né? Já começa por aí. Então, não é agora, porque agora eu sou sistêmico que eu vou fazer uma nova faculdade de mais 5 anos para sair formado em direito sistêmico. Então, mais do que nós vamos passar adiante, qual é a nossa postura diante destes profissionais que ainda não são e que talvez não serão, e tá tudo bem, é uma escolha de cada um. Então, como eu passo a utilização do direito sistêmico, porque o direito é um só. O que muda é a nossa postura dentro do escritório, a nossa postura diante do cliente, diante daquele processo, é a minha postura diante de mim mesmo, quando eu estou atendendo um determinado caso, e aí, a partir disso, daquilo que a gente souber passar, aí não é que vai aceitar ou não. Talvez os advogados passem a entender o que é o trabalho. É isso mesmo. Uma outra coisa que eu falo é sobre a congruência, né? Daquilo que a gente faz com aquilo que a gente estuda. Porque às vezes as pessoas estudam os princípios, até mesmo a gente falar que eu sou sistêmico, né? Sistêmicos todos nós somos, mas como o Léo está falando, a postura é que é a diferença, né? A forma como eu aplico isso. Então, é importante a gente olhar para a nossa congruência. Não adianta eu falar que né, dos princípios, pertencimento, ordem, se eu não respeito isso. Inclusive dentro das nossas próprias famílias, né? Outra coisa, agora o regimento interno. Dani, você falou que você quer olhar para a gente fazer esse regimento interno. Então, aí eu preciso também que vocês me mandem também, né, quais são as necessidades, quais são as dificuldades que vocês têm para que a gente possa elaborar esse regimento. E também assim, gente, eu até conversando com a secretária, né, das comissões, isso que nós vamos fazer não é uma coisa não é uma coisa rígida, é só realmente um parâmetro de como vai funcionar. Né? E não significa que as comissões que vocês vão fazer exatamente como a gente faz. Cada comissão tem a sua forma de conduzir os trabalhos, até porque são pessoas diferentes. Né? Uma coisa é você... Fabi, lá. Oi.
Oi, posso pegar um gancho que você está falando? Pode. No Jabaquara, quando nós começamos, eu não vi necessidade de fazer regulamento, até porque a casa ela é bem aberta em relação à forma como vai ser conduzido os assuntos, tá? Mas no decorrer das reuniões, das atividades que nós passamos a desenvolver e tudo mais, aí eu senti a necessidade de elaborar um regulamento, e eu fiz. E aí, enfim, o que eu posso fazer para contribuir com o grupo como um todo, disponibilizar, né, para você. Dani, se você quiser também posso te encaminhar, porque o que eu penso? Esse regulamento basicamente é o quê? Qual que é o propósito da comissão, algumas atividades que ela desempenha, princípios, né, mas de como que a gente vai atuar lá dentro, os dias que ela vai funcionar e um cronograma previsto, assim, de datas que pode sofrer alguma alteração. Ponto. Nada mais do que isso. É só digamos, regras gerais de como pode funcionar. Porque eu acredito também que cada subseção e cada pessoa vai fazer de uma determinada forma. E tá tudo certo, né? Por exemplo, no Jabaquara nós fazemos rodas de conversa, grupos de estudo, reuniões de grupos de trabalho, mas nem toda comissão vai funcionar assim, tudo bem, né? Então, na verdade, nós organizamos assim porque houve uma necessidade, né? O grupo conversou, e eu senti também a necessidade de grupo de trabalho, porque era um grupo grande, né? E tem muitas coisas para serem feitas, né? Quando a gente fala em comissão, Instagram, Facebook, evento, você vai falar com o palestrante, tem todos os bastidores, no dia, para organizar, enfim, né? Vocês que já estão há algum tempo atuando dentro de comissões, sabe o trabalho que isso dá. Então, quanto mais pessoas houver na comissão que estejam dispostas, né, e disponíveis para ser contribuição, ótimo. Então, é só organizar quem está afim, quem pode e tudo mais, e a vida segue. E aí fica mais leve para todos, né? Integra e funciona. Pelo menos tem funcionado super bem assim lá. E pelo menos essa é a minha percepção, tá? Tô compartilhando. Sim. E é isso. Né? Até Acho que o mais importante, acho que a gente não pensar tanto assim em regra, né? Que fica uma coisa engessada. É mais de ter um direcionamento, mas é do sentir e do lugar de cada um, né? Enfim, é isso. Até porque o que a gente fala, né? Vamos ser sistêmicos, sim. Tem a hierarquia ali que a gente tem que seguir de quem vem antes e tudo mais, mas também tem a hierarquia propriamente dita. Então a gente não pode passar por cima das regras da própria subseção. Então, Sim. como tem, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de São José dos Campos. Aqui são 46 comissões. Então, o que eles pedem? Que cada comissão apresente um projeto por ano, não já diante dos 3 anos, até para ver se vai se enquadrar, porque eles têm que atender as 46 comissões. Então, também tem que olhar esse regramento interno de cada um de vocês aí. Uhum. Entendi. Então, assim, quando eu estava na Lapa, a gente também, na verdade, só fez um parâmetro a gente fez a missão, visão e propósito da comissão. Aí também nós fizemos lá, elaboramos os eventos e a gente também tinha, assim como na comissão central, a gente já teve que determinar algumas datas de reuniões, porque eles já pedem isso com antecedência, né? Para que eles possam organizar a agenda. Dani, você quer falar alguma coisa do que você espera quando você diz regimento interno, o que você espera disso? Dani, tá aí? Oi, tô aqui. O que você espera do regimento interno? Não, é exatamente tudo isso que vocês falaram. Então tá bom. Uma coisa mais tranquila. Para a gente poder adaptar, né, para a nossa realidade, para a realidade do projeto, dos projetos, segundo o que a gente tem de material humano, né, e de propósito humano dos componentes da nossa casa e do propósito e da direção da subseção que nós nos encontramos, né? Sim. A Cris falou que ela está lá no Jabaquara, é uma subseção bastante
aberta, bastante fluida. Ali em Pinheiros já não é muito assim, a gente realmente precisa ter tudo ipsis literis, então por isso que eu tenho essa preocupação realmente de adequação e honra à casa que nos recebeu, né? Entendi. Mas é isso aí, sim. Isso aí, eu tudo que foi conheço, falado. agora eu não sei. Captar as experiências de vocês e adaptar para a nossa realidade. Entendi. Eu estive aí 2 vezes em Pinheiros fazendo palestra, mas foi na gestão anterior, né? Ainda não conheço o pessoal daí, o atual, né? Mas eu entendi o que você quer dizer agora. Bom, em relação a isso, então, Cris, você manda para a gente olha, vê o que a gente pode adaptar e também vocês podem mandar sugestões de vocês, tá bom? Uma outra pergunta que as pessoas falaram, da constelação é espiritual? E aí? Não é? Cuidado com a resposta. Não. Para nós, dentro daquilo que nós fazemos na área do direito, não. Olha, vira e mexe me faz essa pergunta. E aí, quando me falam, eu sempre devolvo. O que você acha? O que é espiritual para você? Porque, na verdade, você começa a entrar numa questão de religião, de crença, e não é essa a intenção. Você foge do que é científico e começa a entrar para um outro viés. Sim. Então, assim, eu sempre, quando alguém me pergunta, eu devolvo o que é espiritual para você? E acabou, eu não respondo, porque cada um vai ter sua opinião, enfim, eu procuro me ater ao que é científico, aquilo que é sentido, aquilo que acontece ali, ponto final. Né, assim que eu sigo. Fica a dica. Fica a dica. É boa a dica, Cris. Eu acho que essa é uma das coisas que o pessoal mais questiona a gente, né? Se não é espiritismo, se não vai invocar espírito. O que eu costumo fazer, gente, que assim, eu utilizo, claro, a gente tem também os nossos projetos no Sejusc, o projeto com os educadores sociais, e eu procuro não deixar o fenômeno, vamos dizer assim, lógico que as coisas vão acontecer, mas, por exemplo, a pessoa deitar no chão, né? Então eu pergunto para ela fala, eu sinto vontade disso, entende? Então as pessoas vão trazendo as informações. Então eu trabalho um pouquinho mais da parte estrutural para não impactar tanto as pessoas que estão, né, começando. Né? Claro que depois a gente vai fazendo, isso se torna natural, mas assim, dentro dos trabalhos, principalmente no Sejusc, que eu uso mais essa parte estrutural, que aparecem, lógico, vão aparecer as questões lá, mas a pessoa não entra naquele, por exemplo, né, de colocar uma pessoa deitada, né, ou de... Assim, é a minha experiência, a minha sugestão, tá, gente, daquilo que eu faço e do que tem dado certo, porque o nosso projeto no Sejusc, ele já tem 1 ano e meio, esse, né, E as pessoas, a gente tem um bom resultado com a nossa oficina, e é dessa forma que a gente tem feito, tá? E nas palestras também, né, vocês, a maioria já assistiu, né, a Cris já assistiu, a Fátima também, né, Fátima, já participou do workshop, e eu mostro, inclusive, como a gente utiliza as cartas, os bonecos, as âncoras, né? Então... é isso. Eu gostei, viu, Cris, da forma que você colocou. É isso aí. Eu gosto muito de usar o conceito da Organização Mundial da Saúde e de espiritualidade. Eles caracterizam o ser humano como um ser psico-bio-social e espiritual. Mas a espiritualidade mais ligada a conhecimento, a moralidade, né? A uma transcendência científica, vamos dizer assim. Perfeito. Caminho nesse sentido. Perfeito. Além de fazer como a Cris, devolver a pergunta. É o que as pessoas às vezes confundem, né? O fato de ser, né, de religião com espiritualidade.
São Sim. coisas distintas. Né? Exatamente. E até mesmo quando a gente fala de holístico, as pessoas não entendem que esse holístico que a gente está falando é desse ser integral que nós somos, né? Mente, corpo, emoção, sistema, tudo isso funcionando junto. Né? Então, às vezes, quando a gente fala, as pessoas falam, ai, mas isso é holístico. Ué, mas o holístico significa integral. Mas existe aí que ficou de uma forma, vamos dizer, pejorativa, né? Então mata cuidado também para nós não nos colocarmos numa linha de embate, né? De querermos também que a nossa crença seja a crença do outro. Então, se a gente, mesmo nós explicando, a crença ainda é que é espiritual ou qualquer outra coisa, ok, fez sentido, bola para frente, porque senão a gente vai entrar no embate ali que não é necessário. Verdade. Bom, e até aproveitando o gancho, Leonardo, outro dia numa oficina, a pessoa virou para mim e falou assim, mas o que você está colocando é holístico. Aí eu olhei, o que é holístico? Aí a pessoa deu uma explicação, tá bom, então, para você isso é holístico, então é holístico. É muito mais fácil, porque senão você começa a entrar numa discussão e não é esse o propósito, né? Exatamente. Então, muitas pessoas acabam questionando porque, de uma certa forma, ela quer combater, né? Ela quer questionar, então ela pergunta se é espiritual para falar de religião, e assim, não é essa a intenção, né? Então, eu sempre procuro caminhar dessa forma, pelo menos até o momento, tem sido muito tranquilo. E, na verdade, vamos comentar só entre nós aqui. Sei que vai ficar gravado, mas é só entre nós. Às vezes essa pessoa que veio questionar, ela sentiu algo. Só que não é o momento dela olhar. E aí ela ficou com receio. Então ela veio me confrontar. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com significados, né? E é o que a Cris trouxe, o significado para cada um. A gente sabe que é muito diferente, porque eu posso entender as coisas de um jeito, o outro pode entender de outro jeito, e eu posso estar falando que eu preciso ter segurança e o outro também está falando de segurança, só que segurança para cada um significa coisas diferentes que vieram do seu sistema e foram recebidas de formas diferentes. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa linha. Não, e só para finalizar, é exatamente isso. Eu fui para um congresso no Sul, onde tinham algumas pessoas que saíram da sala falando, foi maravilhoso, mas estavam se benzendo porque Deus que me livre, é espiritual. Então, mas tá bom, achou maravilhoso, fez sentido. É isso aí. Então, vamos lá. Como as subseções estão começando a atuar, né? A gente já falou. Essa é uma dúvida frequente que as comissões, né, que estão começando perguntam. A diferença da aplicação do judiciário que a gente falou e como o advogado pode utilizar em seu escritório. Então, no caso, né, através de perguntas, eu gosto muito de utilizar os bonecos, as cartas. Eu utilizo muito nos meus atendimentos. Quem já conhece, eu uso muito os cards, né, da constelação. E eu acredito que funciona muito bem. Né? A gente também sabendo do limite, entendendo que ali a gente também não precisa adentrar em questões muito profundas com o cliente quando você está na advocacia, né? Porque você não está fazendo, você não está fazendo uma terapia, né? Então, eu acho importante entender esses limites. Ô, Fabi, deixa eu só puxar o gancho aí de como o advogado pode utilizar em seu escritório e aproveitar e falar para os representantes das comissões aqui. Quem quiser, eu posso até buscar isso e disponibilizar, porque aqui em São José eu criei o curso de prática sistêmica na advocacia. Inclusive a Fabiana veio para cá, nós fizemos o curso. Então, quem quiser, eu não sei se todas aí tem a ESA, mas nós fizemos pela ESA, então dá para vocês também levarem esses cursos para dentro das comissões de vocês. Então, aí esse é um curso básico que nós fizemos. São 4 aulas, né, Léo? Nós fizemos 4 noites, com 4 horas. Mas aí também a gente pode fazer, como as comissões, tem comissões que são mais distantes, a gente faz de um dia, né, 2 dias. Sim, aí. sim. Bom. O que pode fazer também as subseções que forem mais próximas à central também, aí faz pela ESA central, que daí dá para se deslocar, algo a se pensar.
Bom, gente, é isso. Eu acho que hoje a gente já falou bastante, né? Eu tirei 2 cartinhas já aqui enquanto a gente falava. Não podia ser diferente, né? Então, estamos todos conectados através de uma teia invisível e eu estou e estarei sempre com você. Então, estamos aqui com vocês para o que vocês precisarem, tá bom? E aí eu vou pedir para que vocês digam em uma palavra porque valeu a pena nós estarmos juntos. Integração. Integração. Fátima, uma palavra? Gratidão também. Gratidão. Daniele? Acho que é uniformizar os propósitos. Achei muito bom. Muito bom, obrigada. Atílio? Amor. Hã? Amor. Ai, que delícia. Ju? Ah, com essa união. Não. Hum. Quem falta? Léo? Avanço. Avanço. Cris, você falou? Falou. Falei integração. Integração. Então tá bom. E você, Fabi? Ai, gratidão, amor, conexão. Uma palavra você falou, não é porque é presidente que É você só pode... uma. É. Então vamos juntar tudo isso em gratidão. Tá bom. Muita gratidão a todos vocês. Tá bom. E estamos juntos. E o que vocês precisarem. A nossa primeira reunião da comissão vai ser dia... Calma que eu vou olhar aqui na agenda que eles confirmaram hoje. Vai ser dia 26 de junho. Essa reunião não vai ser gravada, não vai ser ao vivo, não, né? Então, Assim. nós estamos vendo, porque eles têm que disponibilizar o material, e eles não têm para todas as comissões. Então, se tiver outra comissão utilizando, aí a gente não consegue. Ah, tá. Tá? Mas se legal. for possível, a gente vai disponibilizar. É uma quarta, Fabi? É uma quarta. 6, quarta. Isso. Que horas? Às 19. Tá. Tá bom? As próximas reuniões vão ser às quintas-feiras, também nesse horário, das 19, uma vez por mês, a última quinta-feira do mês, é quando nós estamos fazendo. Coincide com a sua, Cris? Fabiana. Eu passo o curso às quintas, à noite. Mas todas as quintas, não? Mas, Fabiana. Todas as quintas. Quem tá falando? Oi, Dani. Dani, em Pinheiros, toda última quinta do mês é a reunião ordinária da casa e eu sou, pelo regimento, obrigada a estar lá pessoalmente. Uhum. O problema é que para nós foi o dia que a gente conseguiu também organizar as datas lá. Essa reunião de vocês vai ficar gravada? Essa que você está falando vai ser feita pelo Zoom e vai ficar gravada para a gente acompanhar depois? Essa que nós vamos fazer é uma reunião lá na Central, que vai ser presencial. Que vai ser na próxima quarta-feira. Essa que você... E que vai ser todas as últimas quintas é a presencial. Isso. É que essa primeira vai ser na quarta. Na quarta. Isso. Mas assim, a gente também pode adequar e depois fazer outras reuniões em outros dias. Conforme for a demanda e as pessoas também procurarem, a gente adequa. Tá bom? Eu só preciso avisar para eles com antecedência. Tá. Posso fazer uma sugestão, Certo. Fabi? Pode. O dia da semana, será que faz sentido, de repente, a gente elencar o dia para vocês verem quando a maioria pode, e aí quando a maioria puder em tal data, verificar na central se tem a possibilidade, funcionaria assim ou não? Não sei, uma sugestão, tá? Eu vou olhar, Cris, porque assim, essas reuniões, essas já estão abertas em geral. São as reuniões gerais. Agora, as nossas reuniões pelo Zoom, se vocês acharem legal nós fazermos uma reunião por mês, aí Sim. a gente pode combinar que seja um dia de quarta-feira, por exemplo. Tá. Não, tá bom. Tá bom? Sem problema, tá bom. Mas vocês me falam, a gente vê o que pode fazer também. Tá bom. Então, obrigada, gente. Muita gratidão a vocês. Boa noite. Beijo. Gratidão. Gratidão. prazer, viu? Até. Até mais.
Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa Tchau, noite tchau. a todos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.